Olha, que as pessoas costumam dar uma exagerada na comida nas festas de final de ano, todo mundo já sabe. Agora, dizer que uma pessoa precisa de 10 mil reais para atender às suas necessidades nutricionais durante o mês de dezembro já é o cúmulo, não é mesmo? E sabe qual é a pior parte dessa história? Não estamos falando de 10 mil reais que saem do bolso da própria pessoa. Estamos falando de um dinheiro que sai do seu bolso, de cidadão brasileiro. Olha só essa história. Em dezembro de 2024, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso pagou 10 mil reais de vale alimentação para cada um de seus magistrados e outros servidores, sendo que o padrão mensal desse benefício é de 2 mil reais. A obscenidade desse ato foi tanta que o pagamento do Vale Peru, como foi apelidado, gerou indignação até mesmo dentro do Supremo Tribunal Federal, que questionou o Tribunal Mato-Grossense através de um pedido de explicações feito pelo ministro Cristiano Zanin. Dentro do prazo de 5 dias que foi estabelecido pelo ministro, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso respondeu com justificativas como a de que esse valor cumpre a função de assegurar a cobertura das necessidades diárias da pessoa humana, e ainda que trata-se de um valor bastante razoável quando diluído ao longo de todos os meses do ano. Só que esse não foi o caso. O tribunal citou ainda a Constituição Federal e o salário mínimo como garantias das necessidades vitais do trabalhador. E, com base nisso, afirmou que é evidente que o Poder Judiciário tem o dever de garantir aos seus servidores e magistrados o pleno atendimento dos princípios constitucionais no que diz respeito aos subsídios e demais verbas que fazem jus. Bom, o tribunal alega que os magistrados devolveram o valor, seja por transferência bancária ou por desconto integral na folha de pagamento do mês de janeiro, mas, de qualquer forma, decidiram acionar o STF para que não houvesse necessidade de devolução desse benefício, sob a alegação de boa-fé. Agora eu pergunto, que confiança o cidadão brasileiro pode ter na justiça se aqueles que, teoricamente, deveriam ser os garantidores dela no país não demonstram o menor remorso ao esbanjar o dinheiro desse mesmo cidadão? Pois é, só que esse não é o único assunto causador de indignação que eu trago no vídeo de hoje. Os próximos absurdos, como já é de praxe, são um oferecimento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na manhã dessa quarta-feira, Lula concedeu uma entrevista ao vivo a uma rádio do Amapá, estado no qual ele deve estar presente nessa quinta-feira. Um dos pontos que me chamou a atenção nessa entrevista foi um daqueles momentos que tem se tornado cada vez mais raros de serem vistos. Lula falando a verdade. Porque o que está em risco no Brasil é o processo democrático. O que está em risco no Brasil é a mentira ganhar da verdade. Você aprendeu desde pequeno. Acho que a tua mãe lhe falou muitas vezes: meu filho, a mentira voa, a verdade engatinha. Então nós estamos vivendo num mundo em que a mentira tem ganhado um espaço extraordinário. De fato, o processo democrático está em risco no Brasil e a mentira tem ganhado um espaço extraordinário. Só que o grande responsável por isso é justamente o governo Lula, que não apenas dissemina suas narrativas imoderadamente através dos seus discursos, como ainda faz uso de toda a estrutura do Estado e do dinheiro do cidadão brasileiro para fazer campanhas publicitárias em favor dos seus próprios interesses. Mas a declaração de Lula, obviamente, não foi uma autocrítica. O objetivo dele com essa história toda era atacar seus adversários aqui no Brasil e também o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Agora, o entrevistador, pelo menos, não era daqueles que faziam apenas perguntas que fossem do agrado do presidente. Ele aproveitou a conversa para tocar também em assuntos polêmicos. A imprensa, em nome da liberdade de saber para informar, tem tido resposta às perguntas feitas para o governo do senhor? Agora veja a resposta de Lula. Inclusive eu sugiro que você preste atenção na frequência com a qual ele olha para alguém que está ao seu lado. Provavelmente o marqueteiro Sidônio Palmeira, que é o atual responsável pela SECOM. Ora, veja, todas as perguntas, é importante você lembrar que quem criou a lei da transparência fomos nós. Não foi um outro partido que criou, foi o PT que criou o portal da transparência. Agora a gente tem que separar o que é pergunta séria, o que é pergunta, informativa, e o que é molecagem. Então aquilo que é irresponsável, a gente não vai dar bola para aquilo. Agora aquilo que é responsável, a gente tem obrigação, porque foi para isso que nós criamos a lei. Ou seja, se a informação solicitada pela imprensa é conveniente para o governo, eles chamam de pergunta séria. Se a informação solicitada não é conveniente para o governo, eles dizem que é molecagem.
para que o sigilo imposto não pareça falta de transparência. Só que o ponto mais polêmico e que gerou maior repercussão dessa entrevista ainda foi outro. Ao ser questionado sobre o desejo de explorar petróleo no Amapá, Lula fez um ataque ao IBAMA em sua resposta. Não é que eu vou mandar explorar, eu quero que ele seja explorado. Agora, antes de explorar, nós temos que pesquisar. Nós temos que ver se tem petróleo, nós temos que ver a quantidade de petróleo, porque muitas vezes você cava um buraco de 2.000 metros de profundidade e você não encontra o que você imaginava encontrar. Então, o que talvez a semana que vem ou essa semana ainda vai ter uma reunião com a Casa Civil, com o IBAMA, e nós precisamos autorizar que a Petrobras faça pesquisa. É isso que nós queremos. Se depois a gente vai explorar, é outra discussão. O que não dá para a gente ficar nesse lenga-lenga, o IBAMA é um órgão do governo, parecendo que é um órgão contra o governo. Não. Pois é, essa resposta foi tão polêmica que levou até mesmo o pessoal da Globo News a fazer críticas ao presidente. Em sua maioria, os comentários negativos foram no sentido da estratégia política. Eu acho que o Lula acaba trabalhando contra ele mesmo quando reclama e praticamente se impõe a um órgão de Estado que é o IBAMA, né? Ele sempre reclama de ministros que levam para o público discussões que deveriam estar dentro do governo. E ele fez exatamente isso, né? Mas a crítica que mais chamou a atenção foi um pouco mais dura, porque, em outras palavras, a jornalista acabou mostrando que essa versão de Lula, defensor do meio ambiente, nunca passou de uma farsa criada para angariar votos. Para mim, é uma declaração em que Lula rasga a fantasia, e nada que a gente não conhecesse, viu, lá do exatamente governo Lula 2. Mas Lula nunca escondeu que ele quer exploração de petróleo. Ele sempre fez a maior festa em relação à Petrobras, ao pré-sal nos seus governos anteriores. Então o que acontece agora é que ele está apenas escancarando como ele pensa. Então, o que eu vejo de movimento político também hoje, e que esse ataque ao IBAMA, na verdade, esconde uma insatisfação com o Ministério do Meio Ambiente. Pois é, no fim das contas, essa é apenas mais uma confirmação daquilo que Lula disse nessa mesma entrevista. Então nós estamos vivendo num mundo em que a mentira tem ganhado um espaço extraordinário. A questão agora é, quando é que esse teatro todo terá fim para que a verdade volte a prevalecer nesse país? A você que assistiu até aqui, um grande abraço e até a próxima.